Sua rotina diária pode estar transformando você em um monstro anestesiado e você nem percebeu. Existe um mecanismo oculto na sua mente que consegue transformar o horror absoluto em algo completamente normal. Olhe ao seu redor agora. Sua casa, seu trabalho, o café que você toma de manhã, tudo parece sob controle, certo? Mas e se eu disser que o seu cérebro usa exatamente a mesma estratégia psicológica que os maiores criminosos da história humana usaram para conseguir dormir em paz à noite? No cinema, a gente costuma ver o mal como um monstro com dentes afiados ou um vilão psicopata com uma trilha sonora assustadora. Mas o diretor Jonathan Glazer decidiu fazer um experimento psicológico brutal no filme Zona de Interesse. Ele não mostra sangue, ele não mostra tortura, ele mostra um jardim bonito, crianças brincando na piscina e um pai exemplar. Só que esse pai mora colado ao muro de Auschwitz. O que acontece na mente de um ser humano para que ele consiga almoçar com a família enquanto ouve gritos de desespero do outro lado do muro? Hoje, nós vamos destrinchar a mente humana através desse filme. Você vai entender a neurociência por trás da nossa capacidade de ignorar o sofrimento alheio e, mais importante, vai descobrir como a sua rotina atual pode estar criando o seu próprio muro invisível. Fique comigo até o final, porque o clímax dessa história não acontece na tela, acontece dentro da sua própria cabeça. A nossa jornada começa logo na primeira cena do filme e ela já é um soco no estômago. A tela fica completamente escura por mais de 2 minutos. Não há imagem, apenas um som ambiente confuso que vai se transformando no canto de pássaros. Quando a imagem finalmente aparece, vemos uma família feliz fazendo um piquenique na beira de um rio calmo. As roupas são limpas, as crianças sorriem, o cenário é algo perfeito. O que está acontecendo aqui na nossa mente? O cérebro humano é uma máquina de buscar padrões e conforto. Quando você vê uma cena dessas, seu cérebro relaxa. Ele ativa o sistema de recompensa, liberando um pouco de dopamina, porque tudo ali representa segurança. É a representação perfeita do ideal de vida que todos nós buscamos: estabilidade, paz e natureza. Essa família é liderada por Rudolf Höss, o comandante do campo de concentração mais letal da história. Mas, neste momento, ele é apenas um pai de família descansando no domingo. O que vemos aqui é o viés de normalidade. Nosso cérebro tem uma tendência natural de acreditar que as coisas estão bem, que o ambiente ao redor é seguro, simplesmente porque precisamos disso para não enlouquecer com a ansiedade. O filme começa nos colocando no lugar deles. Nós queremos aquela paz. Nós nos identificamos com o desejo de ter um dia calmo com as pessoas que amamos. E é aí que a armadilha é armada. Logo em seguida, a família volta para casa. Uma casa grande, bonita, com uma governanta, um jardim cheio de flores coloridas e uma estufa que a esposa de Rudolf, Hedwig, cuida com um orgulho quase obsessivo. A câmera se move de forma fria, sem movimentos bruscos, como se fosse uma câmera de segurança ou um documentário de natureza. Não há drama nas imagens. É aqui que o design de som entra para quebrar a nossa percepção. Enquanto a câmera foca nas flores vermelhas e vibrantes do jardim, ao fundo, bem baixinho, ouvimos um zumbido mecânico constante, um som abafado de metal contra metal, o motor de um trem, um tiro distante. A família não reage. Eles continuam conversando sobre o crescimento das plantas e as tarefas de casa. Isso nos leva a um conceito chamado habituação. Quando um estímulo do ambiente se repete continuamente, sem causar um dano físico direto a você, seu cérebro simplesmente filtra esse estímulo para economizar energia.
É o mesmo mecanismo que faz você deixar de ouvir o barulho do trânsito da avenida perto da sua casa ou o som do ar-condicionado. O problema é que no caso de Rudolf e Hedwig, o estímulo que o cérebro deles filtrou são os gritos de pessoas morrendo. O cérebro deles rebaixou o genocídio ao status de barulho de fundo. Eles transformaram o horror em poluição sonora residencial. Agora, pense na sua própria vida. Quantas vezes você passou por uma pessoa em situação de rua extrema, sentiu um aperto no coração nos primeiros segundos, mas depois de 10 metros continuou pensando no que ia jantar ou na mensagem que precisava responder no WhatsApp? Isso não acontece porque você é uma pessoa má ou sem coração. Acontece por conta de uma condição humana. Nós não fomos programados para carregar a dor do mundo inteiro nas costas. Se sentíssemos a dor de cada tragédia com intensidade máxima o tempo todo, nosso sistema nervoso entraria em colapso por esgotamento emocional. O grande desafio da nossa existência é que essa mesma defesa, que nos protege do sofrimento extremo, é a porta de entrada para a indiferença total. O mal não precisa de monstros para acontecer. Ele só precisa de pessoas comuns que decidiram que a sua própria rotina é importante demais para ser perturbada pelo sofrimento do vizinho. É o que a filósofa Hannah Arendt chamou de a banalidade do mal. O mal se torna banal quando ele vira um item em uma lista de tarefas diárias, quando ele é cometido por pessoas que não sentem ódio, mas que simplesmente estão cumprindo ordens ou focadas em sua própria sobrevivência e ascensão social. Conforme o filme avança, vemos essa engrenagem funcionar em detalhes assustadores. Em uma cena, Rudolf Höss está em seu escritório recebendo engenheiros. Eles não estão discutindo ideologia ou teorias de superioridade humana. Eles estão apresentando o projeto de um novo forno crematório. Eles usam termos técnicos como eficiência de queima, fluxo de carga contínuo e otimização de combustível. Eles falam da morte em massa como se estivessem discutindo a logística de uma fábrica de parafusos ou a entrega de mercadorias de uma loja virtual. Essa fragmentação da responsabilidade é um fenômeno psicológico poderosíssimo. Quando você divide uma tarefa cruel em várias etapas menores e puramente técnicas, ninguém se sente pessoalmente culpado pelo resultado final. O engenheiro só desenhou o forno eficiente. O burocrata só assinou o pedido de transporte de carga. O soldado só abriu a válvula. E o comandante só garantiu que os horários fossem cumpridos. Na mente de cada um deles, eles são apenas profissionais competentes, fazendo o seu trabalho de forma excelente. Isso se reflete perfeitamente na rotina de Hedwig, a esposa. Em uma tarde normal, ela recebe amigas em sua cozinha para tomar café e fofocar. Elas experimentam roupas que foram trazidas de dentro do campo de concentração, roupas que pertenciam às mulheres que estavam do outro lado do muro. Hedwig entra no quarto, experimenta um casaco de pele luxuoso na frente do espelho e passa um batom que encontrou no bolso do casaco. Ela faz isso com a maior naturalidade do mundo, com a mesma leveza de quem achou uma promoção incrível em um shopping center. Aqui vemos a teoria da dissonância cognitiva em pleno funcionamento. A mente humana odeia o conflito interno. Se Hedwig admitisse para si mesma que aquele casaco de pele pertenceu a uma mulher que foi assassinada a poucos metros dali por ordem de seu marido, ela teria que se enxergar como cúmplice de uma monstruosidade. Como o cérebro dela resolve esse conflito? Ele muda a narrativa interna. Ela passa a acreditar que aquele casaco é apenas uma recompensa justa pelo trabalho duro de seu marido, uma compensação legítima por estarem vivendo longe da cidade grande.
O conforto material anestesia a moralidade, mas o filme nos mostra que o inconsciente humano não é tão fácil de enganar assim. A parede do muro pode ser alta, mas as rachaduras psicológicas começam a aparecer na saúde física daquela família. Em uma cena no meio do filme, uma das filhas do casal começa a andar sonâmbula pela casa durante a noite. Em outra sequência, vemos o próprio Rudolf Höss tossindo e cuspindo perto do rio, como se o ar estivesse pesado demais para os seus pulmões. Isso acontece porque, embora a mente consciente consiga criar mentiras confortáveis para justificar nossas ações, o corpo e o sistema nervoso profundo continuam registrando o estresse e o horror do ambiente. A neurociência mostra que viver em um estado constante de negação consome uma quantidade absurda de energia do nosso organismo. A ansiedade reprimida, a culpa sufocada e a tensão de manter a ilusão de uma vida perfeita acabam vazando através de sintomas físicos, insônia, tiques nervosos e pesadelos. Eles tentam trancar o horror do lado de fora, mas o horror é como um gás que passa por baixo da porta e contamina a água da casa. Esse contraste fica ainda mais evidente quando a mãe de Hedwig vai visitá-los. No início, a idosa fica deslumbrada com a riqueza da filha, com o jardim imenso e com a quantidade de empregados. Ela elogia o sucesso do genro e diz que a filha tirou a sorte grande na vida. Mas, ao longo dos dias, a realidade começa a cobrar o seu preço. Durante a noite, a luz dos fornos crematórios reflete nas cortinas do quarto de hóspedes, deixando o ambiente com um tom avermelhado sinistro. O cheiro de fumaça invade o quarto. A mãe de Hedwig não consegue dormir. Ela não passou pelo processo de habituação que a família passou ao longo de meses. Para ela, o choque é direto. Em vez de confrontar a filha ou tentar mudar a situação, o que ela faz? Ela foge no meio da noite, deixando apenas um bilhete. Essa reação é o reflexo exato da nossa fuga diária. Diante de problemas complexos e do sofrimento sistêmico, nossa primeira reação raramente é a ação ou a mudança. É o afastamento. Nós mudamos de canal, fechamos a aba do navegador, trocamos de calçada ou nos demitimos mentalmente da situação. A mãe de Hedwig não queria que o massacre parasse. Ela apenas não queria que aquilo atrapalhasse o sono dela. O clímax psicológico do filme acontece perto do final, quando Rudolf Höss viaja para uma reunião de alta cúpula em Berlim. Ele está em uma festa de gala luxuosa, cercado por luzes, música clássica, espelhos imensos e a elite da sociedade. Qualquer pessoa normal olharia para aquele cenário e veria o topo do sucesso humano, a celebração da cultura e da civilização. Mas Höss está isolado em sua própria mente. Ele vai até a varanda, olha para a multidão dançando lá embaixo e liga para a esposa. Ele diz a ela que, enquanto olhava para todas aquelas pessoas elegantes na festa, a única coisa em que conseguia pensar era na forma mais eficiente de jogar gás naquele salão e em como a estrutura do teto dificultaria o processo de remoção dos corpos. Nesse momento exato, a mente de Rudolf Höss sofreu uma desconexão completa da condição humana. Ele não consegue mais enxergar seres humanos. Ele só enxerga logística de extermínio. O seu trabalho diário engoliu completamente a sua capacidade de empatia. Ele se transformou em um algoritmo biológico. Logo após essa ligação, enquanto ele desce as escadas escuras do prédio público em Berlim, ele para repentinamente. Ele sente uma náusea profunda. Ele tenta vomitar, mas nada sai. Ele repete o gesto várias vezes na escuridão do corredor. É aí que o diretor Jonathan Glazer faz o movimento mais genial do filme. Rudolf Höss olha diretamente para o final do corredor escuro em direção à câmera.
A imagem corta abruptamente para os dias de hoje, dentro do Museu de Auschwitz. Vemos mulheres da equipe de limpeza limpando os vidros das cabines onde estão guardados os sapatos das vítimas, os óculos, as malas de viagem. Elas passam aspirador de pó nos corredores onde as pessoas foram torturadas. Elas fazem isso com uma expressão facial comum, conversando sobre o dia delas, cumprindo sua rotina de trabalho. O filme corta de volta para Rudolf Höss no passado. Ele termina de tossir, se recompõe, ajeita o uniforme e continua descendo as escadas em direção à escuridão. O aviso foi dado. O futuro e o passado se cruzaram por um segundo, através da náusea de um monstro burocrático. O verdadeiro significado de zona de interesse não é sobre a Alemanha dos anos 40, é sobre o funcionamento da mente humana em qualquer época, inclusive hoje. O filme nos mostra que o maior perigo para a nossa integridade psicológica e moral não são as grandes explosões de maldade, mas sim o processo lento, silencioso e diário de acomodação. Nós criamos nossas próprias zonas de interesse todos os dias. Nós nos trancamos em nossas rotinas confortáveis, em nossas metas de trabalho, na busca pelo apartamento perfeito, pelo carro ideal ou pela timeline do feed perfeita, enquanto ignoramos as pequenas e grandes violências que acontecem ao nosso redor. Nós usamos o trabalho como desculpa para não pensar, o cansaço como desculpa para não ajudar e o sucesso material como prova de que estamos no caminho certo. A avaliação que precisamos fazer sobre a nossa vida hoje é: qual é o muro que estamos construindo na nossa rotina para conseguir viver em paz? O que nós estamos escolhendo não ouvir e não ver para manter o nosso conforto diário intacto? O que achou desse conteúdo? Fez sentido para você? Estamos muito felizes por ter assistido o vídeo. Seja um apoiador de nosso canal. Nos apoie deixando seu like, comentando o que achou e compartilhando com seus amigos e familiares. Lembre-se também de se inscrever no canal e ativar o sininho. É algo muito importante para nós. E fique à vontade em deixar sugestões para os próximos vídeos. Nosso e-mail e outras maneiras de apoiar o canal estão na descrição do vídeo. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Se você quer entender como quebrar essa dormência mental e recuperar o controle real sobre as suas decisões diárias, clique neste vídeo que está aparecendo na sua tela agora.